passamos agora para a segunda parte da nossa programação, que é o próprio Selby, que já está no centro aqui da minha tela, então ele já pode continuar no centro das atenções. Eu sempre fico com desses pedidos das novidades aqui, né? De legenda, de apresentação, mas a gente vai estudando e vai vendo o que dá para fazer. E agora eu tenho uma tarefa hercúlea que é de tentar fazer essa apresentação em 50 minutos, né? Então vamos ver se eu consigo. Vamos primeiro tentar compartilhar a tela, né? Vocês me avisem alguém quando ela aparecer. Apareceu. Aparecendo para vocês? Está mudando a... Deu certo. Ok. Desceu a janela e o computador saindo dela. Tá ótimo, então. Bom, gente, olá a todos. Mais uma vez, uma honra poder compartilhar um trabalho realizado com vocês. Esse trabalho é um trabalho de pós-doutorado, né? O título é Guerras Culturais, um estudo de jornalismo, política e revolução digital. Teve a supervisão do professor Gilson Schwartz, por sinal foi membro da banca que me avaliou no doutorado. Foi realizado no programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, na FEFELESH na USP, é um programa interdisciplinar. Teve apoio da CAPES, teve uma bolsa PNPD CAPES, e eu acabei fazendo pós-doutorado, até porque eu não tenho mestrado, né? Fiz o doutorado direto, e a gente tem como indicação fazer o pós-doc, né? Para recuperar a pontuação, no caso de concurso e tal, mas para mim foi uma experiência muito boa de realizar essa pesquisa, ainda mais porque eu pude também utilizar as histórias em quadrinhos num tema tão sério e complicado quanto esse que é o das guerras culturais, né? Embora não seja obrigatório, né, geralmente a gente faz um seminário final, que inclusive está lá no canal da FEFELESH, praticamente eu tive uma banca no final do pós-doutorado. Então teve um seminário final e teve uma arguição, teve uma discussão muito boa, longa até, para quem quiser estar lá no canal da FEFELESH, foi o professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP, e a Karen Workman, que é doutoranda e ela é diretora do Museu da Pessoa. Então, é um trabalho, uma discussão muito boa. Ela também discutiu o trabalho final, tem umas 300 páginas, e eu vou falar para vocês aqui um recorte, tratando um pouco mais da discussão teórica que eu peguei e tentando focar um pouco mais para a parte dos quadrinhos. A primeira diferenciação que eu faço é que guerras culturais aqui, que eu estou falando, ele é diferente do que a gente chama de soft power, né? Que é esse conceito do Joseph Nye, né, de poder brando, é uma expressão usada na teoria das relações internacionais para descrever a habilidade de um corpo político, no caso um Estado, para influenciar indiretamente o comportamento e o interesse de outros corpos políticos por meios culturais ou ideológicos, né? Então a gente já tem essa diferença aí. Então, no meu trabalho, basicamente, eu estou sempre dialogando com autores da sociologia, da história, da comunicação, porque eu sou da área da comunicação, e filosofia não uso, embora os autores, por vezes, o citem, mas a ideia é tentar realmente ter um diálogo amplo com pesquisadores, com acadêmicos que discutem essas questões relacionadas a disputas culturais, né? Eu vou fazer um brevíssimo aqui, vou passar muito rápido, porque só para dizer que o início desse trabalho se deu com uma pesquisa que eu queria analisar conflitos que existiam na internet, tendo por base histórias em quadrinhos, charges, cartoons, enfim. Então, era um primeiro trabalho que eu fiz, foi fazer uma tipificação. Basicamente, inclusive. Okay, ótimo. Então, aqui, basicamente, deixa eu ver, está gravando aqui, são os casos que eu peguei de conflitos nas mídias sociais, né? Então, por exemplo, eu peguei um caso padrão básico antes do que existia nas mídias sociais, um debate fechado. Foi uma discussão entre a Laerte e o Reinaldo Azevedo por conta de uma charge. Então, eu basicamente falo como que um criticou o outro,
como que foi a resposta do ombudsman do jornal. Então, um debate padrão, né? Aí eu discuti essa outra tipificação que foi da adulteração ou apropriação, né? Nesse caso aí do coxinhas versus mortadela, que foi uma charge que foi alterada, né? Uma charge do Ivan Cabral, publicada no Novo Jornal. Ela foi adulterada, divulgada, e ela continua até hoje sendo compartilhada na internet. E essa charge chegou a ser publicada na revista Isto É, a charge modificada, né? Em 19 de março de 2016. Então, há vários exemplos desse tipo de apropriação, adulteração. Uma delas foi o do Armandinho, né? Teve essa adulteração, que era conhecido como Morrendo Violentamente, que inclusive na época foi criado até um grupo secreto para publicar essas tiras adulteradas, né? Que juntou 6.000 seguidores em 2 dias, né? A criação original é do Alexandre Beck, né? O caso 3 foi o que eu chamei de discussão atomizada e polarizada, né? Que é um caso dessa história em quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, né? Que Meu Corpo, Minhas Regras, e que o Olavo de Carvalho acabou deturpando o sentido da história, falando que era um discurso abortista, né? E o interessante dessa discussão atomizada é que, na verdade, não houve uma discussão direta entre ele e a roteirista, a Petra, não. Foi uma discussão que ele falou e os seguidores dele e os fãs da Turma da Mônica Jovem começaram a discutir, e até que sobraram apenas os radicais discutindo um de cada lado, né? Então é isso que eu chamo de discussão atomizada e polarizada. O caso 4 é o famoso engajamento pressiona a imprensa, né? Foi um caso envolvendo um nadador americano, o Ryan Lochte, não sei se vocês lembram, durante a Olimpíada do Rio, né? Que ele acho que bebeu, lá estava numa festa, lá estava com os outros nadadores e ele disse que foi assaltado tal, e era mentira, né? Então teve esse cartoon publicado na revista The New Yorker, né, de autoria do Benjamin Schwartz. A publicação foi no dia 15 de agosto. Quando descobriram a mentira, houve uma pressão muito grande nas redes, né, nos perfis da New Yorker no Facebook, e o cartunista fez uma versão corrigida desse cartoon, né, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, que é a versão corrigida. E o caso 5, né, que eu apresentei lá no Congresso em Madrid, foi esse de provocação e censura. Isso acontece principalmente lá na China, em que os personagens eles são usados de forma discreta, direta, né, para provocar alguém. E foi o caso do Ursinho Pooh lá na China, começou a ser usado para criticar o presidente chinês. E como efeito, o personagem foi banido das redes lá, né? Então isso foi divulgado na época, que tiraram o personagem porque ele estava sendo usado para provocar, né? Fazer provocação política, no caso, lá na China. Bom, aqui eu já entro na discussão teórica mesmo, conceitual. Às vezes eu olho para outra tela para saber se eu estou online. O conceito das guerras culturais, que aí eu fiz esse trabalho de tipificação, mas aí eu queria entender melhor, né, o que está acontecendo, toda essa discussão que leva aos conflitos nas mídias sociais. A origem desse conceito de guerras culturais, ele vem desse Kulturkampf, né? Eu não sei pronunciar alemão, mas enfim, mas significa luta cultural, que vem do final do século XIX, que era um conflito entre o governo Bismarck e a Igreja na secularização do Império Alemão. Então vocês veem que já há uma discussão dessa coisa da religião, em torno também da educação, muito forte, que dá origem a essa história das guerras culturais. Até que em 1991, o autor James Hunter, ele começa a observar controvérsias públicas de natureza moral. Ele está olhando para o que está acontecendo nos anos 80, meados dos anos 80 para o final, o livro é de 91. Ele observa essas controvérsias, que, embora não pareçam importantes, elas se percebem relacionadas. Então você tem por exemplo, liberalização ou não das drogas, a legalidade ou não do consumo de conteúdo pornográfico, atos anticívicos como queimar bandeira nacional
pelos críticos da política externa, defensores da liberdade de expressão e movimentos sociais que hoje, né, são ligados ao identitarismo, por exemplo, que discutem direito ao aborto, união civil homossexual, enfim, questões relativas à liberdade de expressão, com ambos os lados se acusando de incompreensão, intolerância e de censura, né? Um acusa o outro de censura ali. O conflito ocorre entre grupos que defendem avanços de valores e costumes na sociedade contra o que o Hunter chama de fé. Então ele não usa muito o termo ideologia, porque ele fala que trabalhando isso com base nesse conceito de fé, ele denota muito mais uma questão nessas discussões mais ligadas à religiosidade e sectarismo, né? Então o Hunter afirma que poderia usar o termo ideologia, porém acredita que o termo não seria apropriado para a situação a ser analisada, principalmente que ele está analisando os Estados Unidos, né? Eles nunca forneceram um solo muito fértil para o crescimento de ideologias políticas puramente seculares. Mas, enfim, o conflito, basicamente, é a reação das forças conservadoras ligadas às maiores religiões presentes nos Estados Unidos, né, contra os avanços de movimentos sociais iniciados 2 décadas antes, no caso, na contracultura da década de 1960. Né, o que vemos hoje é uma evolução desse conflito amplificado pelas mídias sociais. Bom, aqui também vou tentar fazer um apanhado rápido. Eu uso um autor chamado Andrew Hartman, que também discute guerras culturais, e ele vai tratar, né, ele vai listar os movimentos sociais da contracultura. Então, ele trabalha quais são os movimentos progressistas e conservadores nessas guerras culturais. Então, ele diz que uma série de fatores contribuiu para que essa ruptura ocorresse nos anos 60, como o fim da segregação nas escolas públicas, após uma decisão da Suprema Corte, que levou à revogação de leis, forte investimento e expansão do sistema universitário, um aumento substantivo desses universitários lá, né, também estudando, e o aumento de um sentimento desafiando autoridades e o mainstream cultural, resultando no que ficou conhecido como a contracultura, e o aumento do sincretismo religioso com denominações não cristãs. Então, lógico, essa coisa da juventude questionar os valores conservadores, isso vai ocorrer também em outros países, também contra governos autoritários. O Brasil também teve isso, né? E nesse caldo cultural vai surgir a chamada New Left, né? A nova esquerda, uma articulação instável de novos movimentos, e aí ele lista, né, os principais: o movimento Black Power, movimento chicano, movimento de hippies, movimento indígena, a Frente de Liberação dos Gays, um movimento feminista, né, um movimento de segunda onda, né, e também todo um surgimento de uma nova geração de intelectuais, né, essa New Left, a nova esquerda, que é um distanciamento do marxismo ortodoxo, com estudos que trazem um ângulo diferente da sociedade devido à alteração dos valores culturais. Então, lá na Inglaterra vai ter Richard Hogarth, vai ter o Eamon Williams, o Thompson, depois o Stuart Hall. Nos Estados Unidos tem o Paul Goodman, que vai trabalhar problemas da juventude na sociedade, o Charles Wright Mills, que criticava a burocracia, as estruturas institucionais nos Estados Unidos, e também a gente vai ter depois, mais adiante, também aqui na América Latina. Isso aqui é bem interessante, né? Que depois eu vou falar um pouquinho sobre os conservadores, mas para dizer que o conflito entre os intelectuais contra a cultura popular, ela é pontuada justamente por essa publicação de julho de 64 da revista masculina Esquire, né? Então, há um artigo nela, escrita, né, eu coloquei na tela pelo David Newman e Robert Benton, intitulado Novo Sentimentalismo, né, com uma comparação de mudança de gosto do público médio por um sentimento que evoca mais emoções e sentimentos intensos de forma superficial e previsível. Então, esse artigo ele vai fazer uma lista comparando o que estava valendo nesse novo sentimento, né, e o que era considerado ultrapassado. Então, por exemplo, o Malcolm X, o Antonioni,
os Beatles, o Roy Lichtenstein, os quadrinhos do Peanuts, eles eram as novidades, eles eram seria um novo sentimentalismo, enquanto que o John Wayne, o Ernest Hemingway, o Gene Kelly, o James Baldwin, né, e A Noviça Rebelde, por exemplo, que foi um grande sucesso naquela época, mas foi muito criticado pelos intelectuais, o Jackson Pollock e os livros de contos de fada, eles estariam ultrapassados. Né? Então aqui, por exemplo, tem uma página, né, 2 páginas dessa edição da Esquire, que vocês podem ver ali no canto superior direito ali, que ele tem a comparação, né, o que é o ultrapassado e o que é o novo. Né? Então tem ali o conto de fada e, no caso, os Peanuts. Né? Os intelectuais acreditavam que não havia mais sentimentalismo nas pessoas, e sim uma substituição por cinismo e honestidade. Porém, o velho sentimentalismo que ainda existia na década de 50 do governo Eisenhower foi substituído por esse novo dos anos 60 do governo Kennedy. Eu acho que essa discussão de o que é velho, o que é ultrapassado, o que é novo, é muito discutível, né? Muita coisa aí se tornou esquecido, né? As pessoas ainda lembram disso, lembram dessas produções, desses artistas, enfim. O outro grupo, né, falou dos movimentos sociais ali mais progressistas, é o grupo dos neoconservadores. Né? Então, é um grupo influente, composto por intelectuais liberais, proeminentes nos Estados Unidos, e uma dessas premissas de crítica das guerras culturais é a ideia do declínio da cultura americana. Né? Então, por exemplo, tem até eles tentaram se mover bem mais à direita do espectro político, né? Então tem o que eles criticavam, que o Lionel Trilling chamava de cultura adversária, né? E eles se moldaram de uma forma que até estou pegando aqui uma citação legal para falar, que ele fala assim, que eles são favoráveis à guerra ao crime e ao encarceramento em massa, por defenderem que isso ajuda a levar lei e ordem nas cidades. Então, você vê que tem essa coisa de lei e ordem vem desses neoconservadores. Eles defendem o cânone tradicional na educação, pela razão da manutenção e dos valores tradicionais. E são contra ações afirmativas, como cotas, pois do ponto de vista histórico, tem uma história em torno disso, dizendo que a união entre judeus e negros no New Deal ela foi rompida com as políticas públicas, né, depois do fim das leis de segregação, teriam, nessa interpretação neoconservadora, privilegiado os negros. Né? Então, enquanto a nova esquerda defendia a inclusão, eles criticavam também que outros eram excluídos. Né? Então, tem toda essa discussão aí dos neoconservadores que se juntaram a um outro grupo que é da direita cristã. Né? Então, a década de 1970 ela é marcada por uma aliança entre católicos, judeus, protestantes e mórmons contra o que chamavam de humanismo laico ou secular. Então, os intelectuais do neoconservadorismo defendem os valores tradicionais e as instituições, e a religião está incluída como uma dessas mais importantes. Porém, para muitos neocons, por exemplo, os judeus, o judaísmo era muito mais visto do ponto de vista da identidade cultural do que uma afiliação religiosa. Né? E um dos conflitos mais importantes envolvendo o conservadorismo cristão envolve o que eles chamam de tax problems, né? Que é relacionado ao forte movimento de secularização das escolas. Né? Então tem um pesquisador chamado Adam Latz, que tem um livro que aborda essa questão do fundamentalismo cristão na educação na década de 20 como uma das raízes das guerras culturais. E a gente sabe que até hoje, inclusive em outros países, até no Brasil, há essa coisa de tentar incluir conteúdos, né, de criacionismo, enfim, na educação. Vamos ver aqui. Bom, o conflito ele ocorre entre grupos que defendem avanços de valores e costumes na sociedade contra o que Ramos chama de fé, né, que eu já falei, né, que ele vai usar muito essa coisa por causa da divisão que existe. Né? Então, a tese do Hunter implica em conflitos de visões morais lideradas por elites culturais, não econômicas ou acadêmicas, mas o que ele chama de knowledge workers, né, que são operários do conhecimento, especialistas de think tanks, lobistas de grupos de interesse, advogados,
ideólogos, jornalistas, escritores independentes, líderes comunitários, ativistas de movimentos sociais, colunistas de imprensa, enfim. Esses operários, eles funcionam como formadores de opinião, que potencializam o debate para que ele se espalhe nas salas dos lares, nas mesas de bar, nas salas de aula, etc., né? E usariam para isso, a gente está vendo que o Hunter está em 91, né? Não tem internet naquela época, né? Então, esses formadores, eles, para criar esse conflito, eles usariam a televisão, a rádio e a mídia impressa, né? Esses grupos, eles não criam rupturas na sociedade. O conflito pode causar ruptura em termos de mudanças e transições na sociedade. Até o Hunter ele vai ter aquela citação dele que ele diz que, lembrando Gramsci, é precisamente no período de transição que ocorre a divisão entre intelectuais e demais elites culturais. Então, o James Hunter cita que, para entender essa influência dessas elites no contexto americano, ele vai descrever o que o Gramsci chama de divisão entre intelectuais tradicionais e orgânicos, né? Então, os tradicionais se enxergam como herdeiros de verdades do passado, com sua legitimidade baseada no seu apelo de continuidade histórica, e os orgânicos, por sua vez, apresentam-se como novas e dinâmicas fontes da progressiva reforma social. Então, esses dois polos irão cada vez mais polarizar ao ponto de contestar, enfim, a natureza e conteúdo de ordem pública. Então, essa irrupção das guerras culturais nos Estados Unidos na década de 80, ela foi causada por um contexto que inclui uma transformação na economia industrial, cuja atração foi acelerada após a Segunda Guerra, que é o que o Daniel Bell chama de sociedade pós-industrial, o Castells descreve como sociedade da informação, o historiador Peter Burke descreve como sociedade revolução industrial e economia da informação. Enfim, cada autor tem uma explicação para essa transformação. Segundo, a emergência dos movimentos sociais da década de 60, cujos efeitos políticos foram sentidos no Congresso e na mídia nos anos 80. E, em terceiro, a ampliação do ensino superior nos anos 60 e 70. Então, 1960, por exemplo, teve o número de jovens ingressantes na universidade nos Estados Unidos, que era de 3 milhões e 700 mil, pulou na década de 70 para quase 8 milhões de novos estudantes, né? Isso é interessante analisar, porque na pesquisa que eu fiz, buscando esses dados de entrada, né, de jovens no ensino superior, a gente vê que nos últimos 10 anos, né, houve um grande aumento, né, dessa inclusão que acaba coincidindo com essa visão de que realmente a entrada de mais jovens na universidade ela acaba alimentando um pouco mais esses conflitos culturais, né? Então, as guerras culturais partem do princípio que existe um contraponto entre uma filosofia moral e conservadora, baseada em valores morais permanentemente fundamentados numa verdade transcendente de natureza religiosa, e uma filosofia de moral progressista, mais baseada na experiência individual e subjetiva e na ciência. É um conflito que ultrapassa o campo do debate e visa a hostilidade, tratando o oponente como inimigo. Então, nesse ponto, o conceito de narrativa, acho que vocês ouvem muito isso, né? Isso é uma narrativa. Esse conceito ele passa a ser muito importante. Então, não é incomum em debates alguém rapidamente identificar um oponente, né, ou por só explorar uma narrativa e falar que isso é imperialista, isso é globalista, isso é militarista, isso é feminista, isso é, entre aspas, gaysista, ou isso é esquerdista, ou isso é fascista, enfim. As guerras culturais geralmente se dão na base de uma narrativa baseada na tradição e na ressignificação ou desconstrução dela. Eu não vou detalhar até por conta do tempo, mas no meu trabalho eu falo muito dessa questão da narrativa da nação. Por quê? Com base nesses conflitos que a gente tem com base em valores, discussões culturais, isso vai para a discussão política, né? Então eu vou dizer, por exemplo, como que a narrativa da nação dos Estados Unidos ela é trabalhada e ela é ressignificada nessas discussões, como, por exemplo, a Rússia também tem uma narrativa construída em cima do excepcionalismo russo ligado à Igreja Ortodoxa do mundo eslavófilo, né, que o Orlando Figes fala muito disso. Como a Turquia, nesses últimos anos, tem explorado uma aproximação com a tradição histórica do Império Otomano, né? Então,
tem umas coisas muito interessantes da Turquia. E a Venezuela também, a história do bolivarianismo, né, de usar a imagem, né, ressignificar o Simão Bolívar para essa história da união da pátria grande. Né? A Inglaterra também usa muito disso. Tem uma parte do meu trabalho que eu não vou falar aqui, que fala sobre, até para discutir a questão do Brexit, enfim, mas como que o conservadorismo clássico, né, não o conservadorismo extremado, radical, né, que eu trato muito mais no trabalho, mas como o clássico e o tradicionalismo monárquico pesam muito para eles, né, nas discussões das guerras culturais. E lógico que no Brasil a gente tem várias narrativas que acabam sendo usadas. Por exemplo, o mito da democracia racial, também a gente tem a narrativa dos bandeirantes, né, que é muito forte aqui em São Paulo, na região sudeste. A gente também tem a narrativa da ditadura militar, tem até um livro recente do professor João César de Castro Rocha, professor de literatura lá da UERJ. Ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que ele trabalha muito a construção das guerras culturais no governo Bolsonaro com base nessa discussão da narrativa da ditadura militar, né? Usando retórica do ódio, doutrina de segurança nacional como foco de inimigo interno e uma exploração revanchista do golpe de 64. Isso é interessante por conta dessa coisa deles sempre falarem de hegemonia cultural de esquerda, né? Bem interessante essa discussão. Aqui é só um contraponto bem interessante da revista Esquire, né? Eu peguei uma edição de 1964 e um pouco depois saiu uma edição, quando eu estava pesquisando, isso foi em 2019, a revista Esquire lançou uma nova edição em 2019 falando sobre transformação na sociedade. Então, ela é bem legal porque ela fala, né, escreve como atitudes e valores estão pressionando os grupos dominantes. Então tem essa capa desse garoto, né, que ele é de um estado mais conservador, ele é branco de classe média, e ele vai relatando situações, né, que ele fala que, né, ele acaba arrumando problemas por comentar, opinar alguma coisa, e deixa sempre alguém incomodado, ofendido. Então essa edição ela vai discutir essas novas transformações que a gente tem visto nesses últimos anos. Eu acho bem interessante essa edição. Bom, vamos tentar correr agora aqui com essa parte que é bem legal. É uma discussão boa sobre a crise do cânone e da cultura, né? Então, os críticos conservadores culpam a esquerda por qualquer tentativa de reviver essa força, né? Então, tem, por exemplo, o Terry Eagleton, né, que é um acadêmico de viés marxista, que afirma que a religião na cultura ela é sabotada pela secularização capitalista. Então, ele diz que o descrédito seria causado por uma infraestrutura secularizada que solapa essa superestrutura espiritual exigida para a sua estabilidade. Então, para ele, qualquer tentativa de relacionar cultura à religião nesta lógica leva ao risco de enfrentar o fundamentalismo religioso de outros com a própria marca pessoal do produto, né? Então, abandonando assim o que ele chama dessas alturas liberal-humanísticas e terminando por ficar indistinguível de seus oponentes. Então, o fundamentalismo religioso ele seria hoje o credo dos abandonados pelo projeto da modernidade. Não à toa, se perceber, por exemplo, na França, boa parte do eleitorado do interior que era socialista e perdeu os empregos com toda essa questão tecnológica que a gente tem no mundo, eles migraram do socialismo para o partido de extrema-direita da França. E a gente vê nos Estados Unidos que os eleitores do Rust Belt, né, lá do Nordeste americano, que eram tradicionalmente democratas, votaram no Donald Trump. Então, essas pessoas elas são bem suscetíveis a fundamentalismo. Então, essa cultura da identidade, a cultura da identidade, por sua vez, ela também pode ser relacionada a uma cultura pós-moderna. Eu também faço uma discussão sobre pós-modernismo, né? Então, ele vai criticar, por exemplo, que essa questão do consumismo LGBT, LGBTQ, os produtos voltados para a mulher com viés feminista. Então, ele vai dizer a alta cultura ela vai ser invadida pela cultura da identidade, o que resulta numa crise na área das ciências humanas. Então, o Eagleton ele afirma que essa cultura agora leva em conta certos valores espirituais
e não a arte minoritária, né? Então, tem discussões legais nessa parte. Que ele diz que nessa linha de pensamento assistimos em escala global o conflito da cultura como mercadoria e a cultura como identidade, resultando num terremoto do que chamamos valores morais e tradicionais. Agora, quais seriam as principais hipóteses para uma polarização cultural? Né? Podemos concordar com elas ou não, né? Eu peguei aqui as datas. Então, a primeira compartilhada pelos conservadores e progressistas seria o fato da cultura não ser mais um aspecto, do ponto de vista filosófico, viável para superar os problemas atuais da sociedade. Esse é um problema que encontra base na visão pós-moderna da cultura do Jameson, né? Também da fusão da cultura e o capital, a indústria. Né? Ou melhor ainda, a cultura foi absorvida e ela é explorada por diversas indústrias. Né? A cultura deixaria de ser a solução para fazer parte dos problemas da sociedade. E a segunda hipótese teria relação com as universidades perderem parte de seu poder de convencimento e sua legitimidade no debate público. Essa hipótese ela foi discutida, né, pelo Terry Eagleton e pelo Roger Scruton, né, que é um autor conservador, né, nesse evento promovido lá em Londres em 2012. Então eles falam que o Eagleton fala que a transformação da cultura ela teria começado lá no século XX, quando a cultura se movimentou para substituir a religião como salvadora da humanidade. Porém, a cultura perdeu sua primazia ao se aproximar da política, e isso teria ocorrido quando a universidade se rendeu ao capitalismo. Enfim, ao fazer isso, a cultura se fundiu a diversas indústrias em meio a outras práticas sociais e teria perdido a sua função crítica. Né? Já o conservador, o Scruton, né, discorda que essa perda da função da crítica da cultura se deva à rendição da universidade ao capitalismo. Ele inclusive, se diz favorável a muitos dos cursos relacionados a negócios. Enfim, o problema dele não é esse. Ele vai reclamar que, argumenta que os grupos de esquerda aumentaram, se fortaleceram nessas últimas décadas, e que o problema teria relação com uma hegemonia da visão desses grupos que não encontram no ambiente universitário entre aspas, direitismo equivalente. Então, isso levaria ao prejuízo do debate, né, e do próprio avanço científico que alienaria o debate na sociedade. E o Eagleton é um crítico do cânone ocidental, né, o Terry Eagleton, como uma imposição sacramentada da universidade, enquanto o Scruton afirma que o cânone se impõe por si próprio, porque se tratam de obras que venceram a prova do tempo. Então, eu trago aqui para vocês uma discussão, né, teórica entre os dois aqui. Um outro ponto, eu vou tentar resumir o máximo possível aqui, porque ainda tem muita coisa para mostrar, essa questão da progressofobia, que é levantada pelo Steve Pinker, né? Ele vai dizer que, segundo ele, é uma postura de intelectuais nas universidades apagarem as conquistas progressistas das últimas décadas. Né? Então, se não fosse pelo fim das leis de segregação, os negros não teriam mais acesso às universidades, a gente não teria mais representatividade. Ou seja, resumindo, os avanços que a gente vê nessa questão de inclusão, de diversidade, ele não começou agora, né? Não tem pouco tempo. É um processo que já tem décadas. Né? Então, até eu coloquei como exemplo, por exemplo, a Mary Tyler Moore, né, que tem o protagonismo feminino, o Clube do Mickey do final dos anos 70, que era, inclusive, tem mais diversidade nesse Clube do Mickey do que o que foi feito 10, 15 anos depois. Né? Teve o Cosby Show, né, que é uma série que tinha uma família negra de classe média alta, e já nos anos 2000 aí, o Queer as Folk com séries já com, né, personagens LGBTQI+, né? Todas as letrinhas aí que constituem. Aqui eu falo um pouquinho mais sobre essa progressofobia, mas enfim, aqui é uma discussão um pouco mais levada para o lado da imprensa, que eu vou até pular. Mas lógico, depois espero poder publicar esse material como artigo, ou como livro, até que seria melhor, mas aí eu faço uma discussão teórica aqui, criticando um pouco a questão da imprensa na lógica das guerras culturais. Aqui tem os campos de batalha, que eu vou tentar resumir também, que o Hunter ele vai dizer que
as guerras culturais elas têm alguns campos de batalha, um deles é a família, né? Então, todas as discussões que a gente tem sobre relações homem e mulher, diferentes estados de autoridade, lugar da criança, natureza da sexualidade. Então, esse é um campo de batalha nas guerras culturais. O outro campo é na educação, né, que é a questão do currículo, dos livros, das atividades sociais da escola, da agenda do futuro. Né? Não à toa na educação a gente tem, até aqui no Brasil, mas em outros países também, muito essa questão sobre o criacionismo, o homeschooling, escola sem partido, enfim. O Adam Latz ele trabalha muito bem esse tema, inclusive com cartoons da época que falavam muito dessa discussão de guerras culturais na educação. O outro campos de batalha na mídia popular e nas artes, que foi uma grande crítica dos neoconservadores, que diziam que a ascensão dos movimentos sociais nos anos 60 tornou a mídia, a indústria cultural muito progressista, né, e as artes também em geral. Aqui tem o caso do Robert Mapplethorpe, tem uma exposição de fotos dele que criou uma grande polêmica. A Madonna, né, com aquele clipe dela, do Like a Prayer, que também criou uma polêmica muito grande com os conservadores e também com progressistas, que também acusavam ela também de explorar, no caso, as minorias, no caso, os negros que apareciam lá. E também os quadrinhos, né? Os quadrinhos também, porque a Guerra do Vietnã havia sido um cataclismo em efeitos culturais, né? Só que com o fim da guerra acabou tendo um esvaziamento, né, de toda essa coisa de exploração, de underground, né, da forma como ele era desenvolvido, e houve uma migração deles para o mainstream. E aí a gente vai ter uma transformação também das histórias em quadrinhos, na década de 80, com o Mouse, o Batman Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, enfim. A gente até discutiu muito isso, até fui eu que apresentei na discussão sobre os quadrinhos underground, e discussões políticas, claro, né, discussões que vão para a Suprema Corte, para falar questões sobre aborto, enfim, a união homoafetiva e todas essas polêmicas todas que vão para o campo do direito. Aqui eu falo um pouquinho sobre polarização moral, é uma parte bem grande do meu trabalho, que no caso, o Jorge Lakoff ele vai analisar as discussões polarizantes que tem como uma discussão com base, e dá como exemplo a metáfora de família, né? Uma família que é dirigida e educada por um pai rigoroso e severo, e uma outra família em que o pai ele é mais ponderado, ele é mais aberto, uma visão mais progressista, e ele vai usar essa metáfora para explicar uma série de polêmicas. Né? Então, por que, por exemplo, há essa que ele chama de incoerências, por exemplo, por que um lado defende pena de morte, no caso, né, os conservadores e os progressistas defendem o aborto. Né? Então, por que os dois lados defendem a morte de uma pessoa? Né? Então, eu faço essa discussão de uma forma bem longa, dialogando, tendo um diálogo aí teórico do Lakoff com outro psicólogo chamado Jonathan Haidt. Né? Mas isso aí, para quem tiver interesse, eu posso passar para vocês que pretendo publicar isso aí, eu estou até revisando. Aqui eu também, só para passar para vocês, né, eu também fui atrás de pesquisas sobre polarização, então, pesquisas que vão dizer se existe ou não esse fenômeno, se é um mito ou se não é, quais são os temas que são mais polarizados ou não. Em geral, as pesquisas dizem que, embora haja polarização em alguns temas, talvez o maior deles seja o aborto, a sociedade, em sua boa parte, ela tende muito mais para mudanças progressistas do que não, né? Então, isso é bem interessante. E que, segundo, acaba até reforçando o que o Hunter fala, que o que a gente acaba vendo muito mais como polarização são justamente essas pessoas que acabam tendo muito mais repercussão, né, nas mídias sociais, e não propriamente a massa da população. Isso é bem interessante também de analisar nos dados da pesquisa. E aí tem essa outra parte que eu acho que o meu trabalho foi bem legal, né, dos vários tipos de polarização que existem, que é essa afetiva, que é uma polarização identitária, né, então, que
Então, ele vai falar, por exemplo, que no esporte, como o futebol americano, em que não havia disputas políticas, o fato de ter havido uma manifestação política, crítica, que foi o caso, por exemplo, do Kopernik, né, se ajoelhar para reivindicar mais respeito contra a discriminação e tal, acabou levando a uma divisão, né, uma crítica ali entre os torcedores, entre apoiadores do Trump e não. Né? Então, é interessante isso aí. Questão da branquitude, que eu discuto também, que hoje mais autores falam sobre isso, para definir grupos conservadores enquanto uma identidade de branquitude. E já tentando aqui caminhar para o final, esse livro, o professor Valdomiro, não sei se ele lembra, mas foi ele que me indicou. Ele viu lá na Espanha, mostrou para mim, eu comprei. E ele é interessante porque é uma autora dinamarquesa, e vai falar que lá também tem essa discussão sobre marxismo cultural na educação e o que está acontecendo com o cânone, estão esquecendo a cultura dinamarquesa. E é bem legal o livro porque ele fala de quadrinhos também, né? Então, nessa discussão, por exemplo, dos cânones, isso tem a ver muito com o pós-2001, né, dos atentados, a guerra ao terror, em que também vai começar a ter um grande fluxo de refugiados, né, de imigração, e o governo vai querer discutir cânones dinamarqueses, né, para se defender contra ameaças externas. E é muito, muito legal acompanhar essa discussão, porque, por exemplo, o Pato Donald é considerado cânone tradicional porque há histórias do Pato Donald feitas por dinamarqueses. Né? Essa é a justificativa. Não, tem a editora que tem o Pato Donald, então logo é cultura dinamarquesa, mas outras coisas não são. Né? Então, isso é interessante. Mas no caso da polarização, ela vai, a Camilla Restorff, ela vai citar dois casos, né? Um que aconteceu em 2005, com a polêmica das caricaturas do jornal conservador Jyllands-Posten, né? Eu não sei se é a pronúncia certa. O editor editor de cultura do jornal, ele entrou em contato com 40 cartunistas para pedir um desenho do profeta Maomé. Então aí vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Que muita gente não quis participar porque houve ameaças, enfim, e aí teve eles publicaram, foi bem parecido com o que aconteceu com o Charlie Hebdo, né? E essa publicação gerou uma série de protestos, ameaças de morte, enfim, o governo dinamarquês foi pressionado a punir essas pessoas, 17 países islâmicos pressionaram, então teve todo esse problema lá na Dinamarca. E o segundo envolve esse cartoon, que é uma crítica, foi publicado no jornal The Guardian pelo Steve Bell. Ele critica uma lei da Dinamarca, né, uma chamada Lei da Joalheria, que previu o confisco de todo o valor acima de 10 mil coroas dinamarquesas de imigrantes em busca de asilo. Né? E, lógico, o cartoon ele tem referências aí ao confisco, né, dos nazistas, aí, aos judeus, e ele brinca um tanto aí com essa questão da Lego, com coisas, representações da Dinamarca, né? Só que o que a autora vai dizer é que esse cartoon, a polêmica em cima do cartoon, ela foi usada pelo governo, ela foi provocada até pelo governo para ocultar outras leis que afetavam a política imigratória. Então, essa política mediatizada ofuscou outras leis que prejudicaram. E eu dou como exemplo que, por exemplo, essa coisa da lei do confisco, a polêmica, ela foi publicada inclusive no Brasil. Né? Então, a autora ela desenvolve bem essa discussão sobre cortinas de fumaça, né, para encobrir outras coisas, e aqui está um exemplo usando o cartoon. Então, aqui, as guerras culturais para ela, né, precisam ser entendidas como um conflito político, que, à luz da globalização, está comprometida com a consolidação, a negociação da relação entre Estado-nação, fronteiras nacionais, cidadãos e o simbólico nacional. Segundo, conflito político mediatizado, modelado para participantes políticos diferentes, com ênfase em figuras visuais e imaginárias. E, em terceiro, reconfiguração do nacional simbólico necessita uma abordagem não apenas da política institucional e representativa, mas sua intersecção com as políticas culturais afetivas.
Aqui eu não vou discutir com vocês, porque é uma discussão muito longa, mas só para dizer para vocês que eu faço um longo discussão sobre o avanço identitário, o que é o politicamente correto, as polêmicas aí sobre lugar de fala, racismo estrutural, apropriação cultural, teoria queer, nessa questão sobre proteção e perseguição, essa questão também sobre desprezo ao cânone, né, e autores que sugerem mecanismos de debate intelectual saudável, no caso do Piers Benton, ele vai falar do Black Lives Matter. Falo também aqui também sobre características dos identitários engajados, falo também sobre o locus deles, que é muito mais universidades e indústria cultural. Aí eu passo para o lado conservador reacionário em si, né? Também trabalho um pouco as características dele. É bom só explicar que eu não coloco, eu acho que esse é um problema, até quando eu mando artigo para avaliar, que muitas vezes o parecerista acha que eu estou comparando esses dois lados como forças diametralmente opostas. Não é bem isso. A ideia é que elas são estruturalmente parecidas em sua ação, né? Então, motivos morais, na questão do punitivismo, nas formas de ação, por exemplo, que a gente chama de cancelamento, né? Tanto esse progressismo radical quanto o reacionário radical, eles agem dessa mesma forma. Aqui eu vou fazer uma longa discussão também sobre locus estratégia da direita alternativa, falar como corte de classe é muito importante, né? Inclusive quando ele vai analisar os dados de eleições, da eleição americana, em que o voto negro, por exemplo, que muita gente acha que o senso comum acha que é progressista e democrata, e nos Estados Unidos está indo cada vez mais para o Partido Republicano. Isso é um dado bem interessante. Falo também sobre tribalismos e outros entrismos aí que pegam meio gamer e o game nerd, né, dos quadrinhos também. E a última parte do meu trabalho aqui, que eu achei interessante para fechar a discussão das guerras culturais, é a parte sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, né? Então, eu pego autores que debatem essa questão da liberdade de expressão e vou tentar analisar quais são, o que tem de diferente na aplicação dessas leis, né? Por exemplo, sobre discurso de ódio, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a lei permite, né? Já na Alemanha não permite. E no Brasil, embora a gente não tenha uma legislação específica sobre isso, há como proibir esse tipo de discussão. Então, eu vou ter ali uma série de autores trabalhando isso, eu vou pegar exemplos no jornalismo para falar sobre esse tema, mas, lógico, puxando aqui também para o nosso interesse, eu vou pegar exemplos também dos quadrinhos para encaixar nessa discussão sobre liberdade de expressão. Então, eu peguei, por exemplo, o caso da cena do beijo aí da graphic novel Vingadores, a Cruzada das Crianças, né, que ela foi mediatizada, né, exemplo das guerras culturais afetivas lá da Dinamarca, após a tentativa de censura pelo prefeito lá, o Crivella, na Bienal do Rio de Janeiro, e aí ganhou até foi um sucesso, né? Diz que eu não li essa história, dizem inclusive que é ruim, mas ela acabou se tornando popular por causa disso. Teve o caso do ministro da Justiça, que pediu investigação sobre o chargista Renato Aroeira e o blog do Noblar, né, que divulgou por arte crítica ao governo, né, e aí vários outros cartunistas fizeram charges copiando ali que aliás o Paulo Ramos está fazendo um trabalho sobre isso também, sobre esse tema, que estou curioso para ver também o que ele vai discutir. Tem também a HQ O Doutrinador, né, que é a criação do Luciano Cunha, que foi adaptada para a série de TV, né, cinema em 2018, e que militantes de esquerda defenderam o silenciamento, cancelamento, inclusive frente da universidade também, que também não queria saber, não é bom não falar disso, não sei o que, então eu discuto também um pouco essa questão. E o Charlie Hebdo, né, que também talvez seja um dos casos mais conhecidos, né, o jornal satírico provoca o debate ético sobre os limites da liberdade de expressão e os riscos de segurança. E aí peguei um exemplo, né, por exemplo, que nessa capa o jornal combinou elementos do assassinato do George Floyd, né, nos Estados Unidos,
com as críticas sobre a família real, né, lá, britânica, pela Meghan Markle e o príncipe Harry, né, após deixarem a monarquia britânica. Né? Essa capa é de março de 2021. Enfim, para as considerações finais, né, o trabalho é muito mais amplo, mas eu tentei fazer um recorte aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou dizer que as guerras culturais afetivas elas estão em ação contínua, né, que essa crise na sociedade, que há uma crise na sociedade, um desejo de mudança no campo dos valores culturais e dos costumes, e que aí dentro há essa necessidade de dois grandes grupos antagônicos engajados nas mídias sociais em postos de influência cultural com capacidade de gerar hostilidade, então é preciso ter isso aqui. Lógico que quando eu falo dessa crise de sociedade e desejo de mudanças, eu acho que o grande problema é que as pessoas querem que ocorra todas essas transformações culturais e dos costumes na mesma velocidade das mudanças tecnológicas. Né? Eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas. Então, eu vou dizer que temos essa amplificação dos knowledge workers, né, do Hunter, a partir das mídias sociais, e como eu disse aí, o desejo de mudança da mesma velocidade daquelas vias tecnológicas, e, lógico, as variáveis, né, variáveis políticas, os bots, né, os robôs que nós temos aqui, os algoritmos, e aí tem autores que trabalham bem isso, Claire Ferris, que eu uso no trabalho, questão da educação e da literacia digital, eu acho que é a partir disso que a gente consegue combater fake news e desinformação, e eu falo um pouco disso nessa parte final, e discussão sobre limites de liberdade de expressão e de imprensa, que cada vez mais a gente tem visto tentativas de censura, tentativas de cerceamento, uma coisa que eu acho que também é pior ainda, que é a autocensura também, que a gente vê em algumas situações. E eu espero que o meu trabalho... há uma dificuldade, eu sei, porque é um tema espinhoso, até de conseguir publicar, né? Mas foi um tema que me instigou e eu acho que a gente precisa ter uma discussão muito séria sobre esses limites, né? Sobre censura, discussões relacionadas também à legislação e ao papel da mídia e da imprensa. Né? Isso é muito importante. Aqui estão as referências. Caso alguém tenha algum interesse, é só falar comigo depois. Vou passar para o... Muito bom, Selby. Muito bom, Selby. Maravilha. Parabéns. Também. Parabéns. Se eu soubesse que era tão bom, tinha marcado dois colóquios para você apresentar. O tema é muito... mas eu vou depois passar para o professor. Eu quero passar para o Valdomiro, porque vocês leiam o trabalho inteiro, né? Acho que isso para vocês revisarem também. Muito bom. Parabéns. Publique mesmo. Sempre faça esforço para publicar. Que vale a pena. Então, precisamos de trabalho como esse. Parabéns pela pesquisa. Muito interessante. Sim. Muito profundo. Muito atual também. Sim, Agora que eu estou vendo o chat aqui, gente, eu não estava vendo, agora que eu estou vendo os parabéns aqui. Mas obrigado. Depois eu vou ler com calma aqui as... A minha questão, quer dizer, eu só fico quando você estava falando, que a gente está pensando muito essas guerras culturais do ponto de vista ocidental. Como é que a gente trabalha essa questão do ponto de vista da visão do outro lado, do oriental, por exemplo? Sim. Isso daí, essa questão que eu não sei como sair dessa situação. Então, professor, mas os autores eles falam isso, que parece que é um embate que ocorre muito mais no lado ocidental mesmo, como grupos que estão questionando cânones ocidentais tradicionais e querem substituir por outros valores, enquanto que os países orientais eles estão numa outra métrica, eles estão numa outra linha de pensamento trabalhando fora disso, né? Eu acho que no Oriente a preocupação é muito mais pelo viés da influência da tecnologia em questões políticas. Então, por exemplo, você vê o caso da China, até a Rússia, a gente pode colocar nesse caso, países que têm medo que empresas de tecnologia do país se transformem no Facebook, por exemplo, que possam controlar
2, 3, 4, 5 grandes empresas e eles acabem tendo mais influência na população do que o próprio governo, né? Eles querem controlar. Então, eu acho que no Oriente, se a gente for olhar, pelo menos o que eu vejo de discussão sobre a China, é que eles têm uma preocupação sobre guerra cultural, mas muito mais do ponto de vista do controle da informação pelo viés tecnológico. Muito interessante. Dá para aprofundar muito mais. É. Né? Você levantou muitos pontos aí que a gente fica pensando, então, quero mais sobre isso. Quero discutir mais, mas não dá. Né? Então, mas parabéns pelo trabalho, cara. Tá bom. Já. Valdomiro, vamos marcar o próximo colóquio? A próxima seria que dia? O Gazi Dia 5 de novembro. O Gazi quer falar alguma coisa? Foi, Gazi? O chat falou um monte de coisa aqui no chat, que eu não consegui ler ainda, mas fale, Gazi. Está registrado aí para o Nobu, que eu fui dar uma pesquisada, não é mais antigo que qualquer coisa, é de 1900 e alguma coisa. Então pode ser usado de outra maneira. Mas depois a gente deixa registrado aí, depois a gente... sobre o termo fandom. É sobre o fandom. Serve para muita coisa. Para muitos fãs de tudo. É para fãs em geral, né? Tá? Para qual data que ficou, então? Obrigado. 5 de novembro. 5 de novembro. Pode ser, eu acho que pode. O próximo capítulo do livro é o capítulo 9, Crianças e Quadrinhos. Quem se habilita a apresentar esse capítulo? Que dia que é? 5 de novembro. O Roberto tem um livro sobre tiras infantis. Eu conheço alguém que escreveu sobre livros infantis, sobre quadrinhos infantis. Acho que seria a pessoa mais próxima a comentar esse capítulo. Roberto faz? Roberto, não lembra de ninguém, Roberto? Oi? Tá, você não lembra de ninguém? Sim. É o livro sobre kid strips, né? As tiras. Né? Não sei se esse é o conteúdo do texto, mas eu acho que é mais relacionado a quadrinho para crianças. Tá? Bom, eu posso confrontar com o conceito que eu crio sobre quadrinhos infantis. Né? Que não é necessariamente o quadrinho para criança, mas é um quadrinho, a Kid Strip é um quadrinho que tem como protagonista uma criança. É o Charlie Brown, a Mônica, o Calvin, né? Então, você tem um protagonista criança, mas não necessariamente o leitor é a criança. Então, a gente pode abordar, eu faço sim, pro dia 5. Você é a pessoa mais indicada. Tá bom. Temos aí o Roberto e teremos daí a apresentação de uma pesquisa que o Nobu indicou, de uma aluna que ele participou da banca, não é, Nobu? Sim. Sobre o convidado, se ela quiser participar. Então, seria, ó. Então, com isso... Olha o acaso aqui, ó. Isso é o que a gente chama de fã na verdadeira acepção da palavra. Vem até com a camiseta do X-Men. Ele é uma fase boa dos anos 90. Na próxima, ele vem vestido de Wolverine. Não, veio de Mickey Mouse. Você está vendo? O Valdomiro falou igual ao que eu falava e vocês também, X-Men, só que ele consertou na hora. Eu consertei. Eu sempre falei X-Men, mas fiquei com vergonha agora, no meio de tanta gente especializada em quadrinhos, de falar X-Men. Só não pode gaguejar, falar X-Men. Vamos tirar nossa foto com todo mundo aparecendo. Isso, todo mundo abre as câmeras. Legal, então, nos vemos no próximo mês. Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Um abraço a todos. Boa noite, bom feriado a todos. Papo bem legal. Bom fim de semana. Tchau. Também, cuidem. Tchau, gente.